Oi, oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E como vocês já viram na capa, hoje eu vou te ensinar a desenhar narizes diferentes. Uma coisa que muita gente já sabe é que todo mundo é diferente nas proporções do rosto ou do corpo. E isso é extremamente normal, porque ninguém é igual, a não ser os gêmeos, mas até eles têm diferenças. Para fazer os narizes, eu costumo usar triângulos, um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo, e uma linha central dividindo eles. Gosto de botar uma bolinha para definir aonde a narina vai estar encostando. E gosto de fazer a parte da borda da narina para destacar, como se fosse um nariz de semi-realista. Também uso as proporções para definir aonde o busto vai ficar e para onde você vai colocar a boca. Eu uso as formas, a base e coisas para definir como vai ficar melhor. Além da bolinha, eu também gosto de usar o triângulo, mas é muito diferente usar da bolinha para aquela base amarela ali. As narinas, só colocar grudada na bolinha ou na base. É muito simples. Mas com a bolinha, a estrutura fica um pouquinho diferente. Por exemplo, você faz os triângulos de formas diferentes para definir como o nariz vai ser. Quer um nariz mais fino? Faça triângulos finos. Quer um nariz grande? Faça um triângulo grande ou achatado, você decide. Pode definir as formas de jeito diferente também. Caso você for usar o método da bolinha, a forma será a bolinha, a base será o triângulo e os detalhes será a narina e o highlight, etc. Eu também recomendo tentar fazer isso de formas diferentes, porque desse ângulo a gente está usando o triângulo, para deixar ele mais de uma forma assim. Mas na hora de apagar o triângulo, o que eu faço? Bom, é super simples. É só deixar uma linha curva para definir o tamanho das sobrancelhas e dos olhos. Inclusive, os olhos são 3. Ou seja, a diferença de um olho para o outro olho é mais um olho no meio. E dá para fazer esse aí o tamanho do nariz. Bom, um triângulo é assim que eu faço meu nariz. Ó, aí eu tô dando um exemplo de como eu faço o nariz que eu mais uso. Mas de vez em quando eu não gosto muito de colocar as narinas do lado pra não ficar muito legal, sabe? Não fica. Não tem problema de você tentar fazer um nariz mais de anime ou um nariz nada a ver. Mas como eu vou falar agora uma coisa muito importante. Eu só uso triângulo porque tem como usar ele de várias formas. Se você fazer um triângulo e botar uma linha mais perto do outro lado para definir os planos, você consegue fazer um nariz olhando para qual do lado. Isso também pode ajudar muito na parte da cabeça ou na direção da perspectiva, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, como esse nariz que eu tô fazendo agora. Ele é mais virado para baixo, porque a visão da pessoa tá de cima. E isso ajuda muito mesmo. Inclusive, vocês podem achar muitos tutoriais que tem isso. A base e a forma e os detalhes são coisas muito importantes para a gente ter uma visão ampla do que a gente está fazendo. Bom, esse é o jeito que eu mais gosto de fazer nariz, no caso, né? Mas aí vai dar a opinião de cada um. Por exemplo, essa parte aí, vocês têm que prestar muita atenção, porque cada coisa é diferente. Triângulo, bolinha e narina. Consegue entender isso? Ó, a linha central é muito importante, mas eu não coloquei nos outros exemplos porque a gente não tava nessa parte ainda. E desculpa se eu falo muito rápido, é porque eu tô acostumada a falar assim, então não foi mal. Se você não quiser botar a parte vermelha, aí que eu tô botando, não precisa botar. Mas eu recomendo pra fazer as bordas e etc. São coisas que... Bom, a gente tem o semi-realista. Olha, quando a gente fala sobre proporção, a gente deve lembrar do design do seu personagem. Por exemplo, o Avatar, vamos usar esse exemplo, o nariz dele é mais quadrado. E na parte dos animes, geralmente o nariz é resumido num ponto ou simplesmente numa luz de highlight. Se você prestar bastante atenção, eu tô fazendo isso. Por exemplo, sobre esse negócio de design. As pessoas negras, elas têm um nariz mais grande. Mas como todo mundo é diferente,
o nariz pode ser um pouco mais fino ou arredondado. As pessoas brancas tendem a ter o nariz pontudo ou apontado para baixo. E pessoas de outras etnias ou filmes e personagens têm coisas muito exageradas de formas para deixar claro de onde é. Por exemplo, um nariz de anime, como eu já falei, é resumido em um ponto ou só uma base de highlight. Como o Sukuna, o Gojo, Yuta e a Maki. Só algumas personagens que eu tenho certeza que você conhece, tipo Denji. Muitos dos narizes deles são baseados em pontos, como a maioria dos animes. Só pra deixar bem forte que todo mundo é diferente, dependendo do estilo que você for fazer. Por exemplo, quando você quer desenhar um personagem de anime mais semi-realista, é normal que você tente fazer uma estrutura óssea diferente. Por exemplo, você acaba lascando um pouquinho na cabeça, lascando um pouquinho no nariz e a estrutura fica muito ruim. Mas a forma do triângulo também pode se aplicar nisso, se você souber fazer ela do jeito certo. Por exemplo, para mim, esse desenho que está sendo passado agora na sua tela é como se fosse um pesadelo. Você tem que melhorar isso aí, fia. Bom, recapitulando uma coisa muito mais diferente agora para você ter uma noção do que você vai ter que fazer. Começar com triângulos diferentes e o design do seu personagem. Vamos supor que você quer fazer um nariz super exagerado. Faça um triângulo mais inclinado ou mais para cima, para deixar seu personagem mais bravo, tranquilo. E dependendo da expressão do seu nariz, vai afetar a expressão do seu rosto. Então não adianta fazer uma expressão super, super fofinha no nariz enquanto seu personagem está extremamente estressado, como essa aí. O nariz dele está mais arrebitado para cima, como se estivesse estressado, mas o rosto está calmo. Isso é muito ruim no seu personagem ou no design que você quer passar para ele, porque não funciona desse jeito. Afinal, todas as formas são diferentes e se você não souber fazer elas do jeito certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Ai, eu fiz isso todo dia da minha vida durante 2 anos. Bom, depois que eu entendi isso, era só fazer do jeito certo. Não foi fácil. O triângulo ajuda você a entender para que lado o seu nariz está indo. Inclusive, eu tô fazendo de um jeito bem bagunçado pra só ver se você consegue entender alguma coisa. Olhos mais para baixo, talvez um nariz para cima ou mais curvado. O estilo que você for fazer depende muito, e é isso que eu tô tentando explicar até agora. O estilo do seu personagem vai depender do estilo do nariz. Se você quer fazer um Pennywise, não faz sentido fazer o nariz dele super kawaii ou de cachorro. Por exemplo, o Grinch. O nariz dele é mais animalesco, mais parecido com um cachorro ou com uma raposa. Gostei do exemplo da raposa, vamos tentar assim. Se você quiser fazer uma raposa, então você vai ter que estudar sobre a raposa. Porque não faz sentido você ir lá fazer uma raposa e desenhar a raposa com um nariz realista. Não faz sentido. Você conseguiu pegar a minha visão agora? Use triângulos, use formas geométricas e para você entender aquela forma e fazer ela do jeito mais perfeito possível, busque referências. Porque é isso que vai deixar o seu desenho incrível. Se você entender o jeito que é feito. Vamos... Sabem aquela rena do Papai Noel? O nariz dela é uma bolinha com 2 narinas. É muito simples. Se você entender uma coisa, você consegue fazer ela no desenho. Se você entender a realidade, consegue passar ela para o papel ou para o seu computador, que é onde eu tô passando. Olha, eu sei que no meu conteúdo não está sendo muito claro para você agora, mas presta atenção. Entenda a realidade para fazer ela do jeito certo em outro lugar. Observar é o melhor jeito de aprender. E se você não observa, você não aprende. Ai, Marcela, como assim? Você não vai saber desenhar um nariz se você nunca viu ele.
Eu acho que você entendeu agora, né? Bom, é só isso. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. E se não entendeu nada, eu sinto muito. É o primeiro vídeo. Por favor, me perdoem. E é isso. Tchau!